Estamos iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça. E este programa do Centro Espírita Caminho de Damasco é apresentado todos os domingos a partir das 11 horas e 20 minutos e também está sendo transmitido agora simultaneamente pelas webs Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. Você pode assistir Momento Espírita com imagem de vídeo pelo Facebook, Instagram e YouTube. E hoje é o dia 25 de maio de 2025, é o domingo, estação outono. Os nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Temas desta edição: é fácil falar e dar conselhos. Difícil é pôr em prática o que se fala. A condição da pessoa trans em nosso meio é prova ou expiação? E um ouvinte pergunta se os espíritos podem ver tudo o que fazemos. Outro ouvinte pergunta se cães e gatos podem perceber os espíritos. Uma outra pergunta: o que é a gênere? Um espírito pode se materializar para os humanos? Evangelização e mocidade aos domingos pela manhã no Lar Meimei. Você pode participar do Espírita agora enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Vou repetir, 981 05 15 35. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final do programa. Entre os ouvintes que enviarem seu WhatsApp até 15 para o meio-dia. Victor, além da vida e eternamente entre nós, é o título da obra do espírito Victor Hugo Deppmann, recebida pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho, do Lumen Editorial. Trata-se de um jovem que perdeu a própria vida num assalto por causa de um celular. Ligue, portanto, no 14 981 05 15 35. Equipe que está atuando nesta edição: sonoplastia Gustavo Souza, supervisão técnica Paulino Oliveira, apresentação Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita, um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, conta Paulo Barreto, pela mediunidade de Chico Xavier, que em um pequeno povoado do interior, o sacerdote se esforçou muito para ajudar um jovem a se tornar um verdadeiro cristão. O moço tinha vivido até então uma vida de sedução e libertinagem, causando frustrações, dores e sofrimentos para sua mãe, principalmente para sua mãe e para a comunidade. Porém, a dedicação do sacerdote em favor de sua recuperação foi tanta que, depois de algum tempo, o moço foi resgatado à vida honrosa e produtiva, tornando-se mais que um bom cidadão, um autêntico benfeitor de seu povo, verdadeiro milagre de transformação. Muito tempo se passou desde então. O jovem amadureceu, tornou-se um benemérito, amado e admirado pelo povo daquele lugar, e depois de muitos anos, já idoso, veio a desencarnar sob a consternação geral. Sua atuação no campo da caridade tinha sido tão expressiva e tão valiosa que ele foi recebido em festas no mundo espiritual e logo se engajou em tarefas de socorro. Certo dia, porém, numa incursão em regiões de grande sofrimento da espiritualidade, onde deveria prestar assistência, ele ouviu alguém lhe chamar pelo nome. Quis reconhecer a voz e, quando se aproximou, para sua surpresa, encontrou entre os espíritos que pediam socorro o sacerdote que mudou totalmente o rumo de sua vida. Não é preciso dizer que, a partir de então, ele passou a dedicar a maior parte de seu tempo para resgatar do sofrimento aquele que protegeu e salvou sua vida. Não é tão fácil ensinar o caminho do bem. Não é tão difícil ensinar o caminho do bem. Difícil mesmo é percorrê-lo, ou seja, colocar em prática aquilo que se ensina. Daí a conhecida frase: falar é fácil, difícil é fazer. E por isso que na maioria das vezes somos bons faladores e péssimos executores.
Quando lemos os evangelhos, encontramos ali preciosos ensinamentos que Jesus nos deixou. Imaginamos que ele permaneceu falando o tempo todo. Mas não foi assim. Jesus não era um mero discursador. Acima de tudo, era um homem de ação. Acontece que quanto pôde ensinar em 3 anos de apostolado, os discípulos sintetizaram em alguns discursos e parábolas. Entretanto, lendo os evangelhos, quase sempre vemos Jesus agindo. Poucas vezes ele parou para apenas discursar. Quase sempre saía com os discípulos para atender pessoas em complicadas situações de vida. Então, vemo-lo rodeado de gente pobre, miserável, de mendigos e prostitutas. Algumas vezes de fariseus e publicanos, a quem também atendia. Jesus não tinha um local próprio onde transmitir suas mensagens. Seu campo de trabalho não era a sinagoga, nem o templo, mas todo lugar onde se encontravam pessoas em sofrimento. Ele ia à frente mostrando aos discípulos como atender as pessoas e, sobretudo, como compreendê-las e amá-las. E, de tudo o que fez, por todos os lugares que passou, restaram os escritos dos evangelhos, que são os registros que seus seguidores fizeram para preservar e divulgar sua doutrina. O mais difícil na vida é transformar a palavra em ação, ou seja, é dar o exemplo daquilo que se ensina. Nós temos essa dificuldade, mas foi justamente com isso que Jesus mais se preocupou. Na grande maioria das vezes, sabemos discernir o certo do errado, o bom do mal, o conveniente do inconveniente. Sabemos ensinar e aconselhar. Quando somos nós o protagonista do problema, será que sabemos agir com sabedoria e prudência? É por isso que, na maioria das vezes, a religião está nos lábios, mas não no coração. Jesus se defrontou com esse problema e, vivendo o que ensinou, deixou para nós uma profunda lição de vida, que só vamos de fato aprender se procurarmos pôr em prática desde já as suas recomendações. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. O nosso ouvinte de Vera Cruz nos deixou ainda a seguinte questão: a pessoa não binária é um espírito em expiação ou em provação até missão? Como nós já tivemos oportunidade de dizer aqui, uma pessoa é considerada não binária, segundo a expressão atualmente utilizada, quando ela não se identifica sexualmente como homem ou como mulher, ou seja, quando se situa fora do binário tradicional de masculino e feminino. Nós todos sabemos que não se enquadrar nos padrões que a sociedade considera normal é, no mínimo, desconfortável e até desastroso para o indivíduo, por conta do forte preconceito que ainda perdura em nosso meio. Tal condição, evidentemente, foi muito mais difícil quanto mais nos recuamos no tempo, mas infelizmente ainda persiste. De modo que uma pessoa não binária vai ter muitos problemas de rejeição, a começar dentro de sua própria família. Quer queiramos ou não, ainda somos demasiados preconceituosos em relação às pessoas que acreditamos não se enquadrarem dentro do que consideramos normalidade. Até porque o preconceito é um atavismo muito profundo em nós, vem de nossos ancestrais. Por conta disso, a pessoa não binária sempre sofreu muito neste mundo e teve que permanecer na defensiva dentro de seu âmbito de ação, quando não optou pelo completo isolamento social. Podemos considerar essas situações tanto como expiação como provação. Seria expiação se a sua conduta em encarnações anteriores desse espírito causou sofrimento ou prejuízo em outras pessoas,
em termos de sexualidade, de modo que, com isso, ela ficou com alguma dívida moral que lhe custará desconforto futuro. Seria provação se ela, talvez por ter tripudiado sobre as pessoas não binárias noutras épocas, e depois, se arrependendo do mal que praticou, decidiu experimentar a situação semelhante para avaliar sua condição espiritual. Há espíritos de elevada condição intelectual ou mesmo moral que vêm ao mundo para realizar grandes trabalhos no campo das artes, da religião e da ciência. E dependendo do papel que vão desempenhar para atender o seu compromisso, apresentam-se como verdadeiros missionários. Muitas vezes são espíritos que, por seu alto nível evolutivo, já sublimaram o sexo de periferia em outras formas de manifestação e, por isso, podem não demonstrar qualquer interesse em termos de atração sexual. Bom, atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco até 15 para o meio-dia. Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. É o título da obra do espírito Victor Depin, recebida pelas médiuns Maria Lúcia Galinário e Eliana Machado Coelho, do Lumen Editorial. Mande agora seu WhatsApp para 14 98105 1535. Bem, ouvintes, a próxima questão. Do jeito que vocês falam, todos somos vigiados pelos espíritos nas 24 horas do dia, disse o nosso amigo Eliseu. Desse modo, tudo que fazemos, esses espíritos registram. É assim que Deus fica sabendo de tudo o que fazemos? Prezado Eliseu, não é bem assim. Não se trata de vigilância, salvo raras exceções daqueles que têm algo a ver conosco. A presença de espíritos no lugar em que nos encontramos depende de nossa conduta moral. Do mesmo modo que nos relacionamos com as pessoas de nossa intimidade, seja no seio da família ou na roda de nossas relações fora de casa, assim também no dia a dia em que saibamos, relacionamos-nos também com os espíritos. Portanto, não é difícil concluir que os espíritos que estão conosco ou ao nosso lado são aqueles com quem mantemos vínculo espiritual, principalmente aqueles com quem nos identificamos pela qualidade de nossos pensamentos e, sobretudo, de nossos atos. Em geral, estão mais próximos de nós os que comungam com nossas ideias, os que se identificam com o nosso modo de ser, com a nossa forma de conduzir a própria vida, ou seja, aqueles que pensam como nós. Assim, uma pessoa irresponsável atrairá para si espíritos irresponsáveis como ela. Logo, não é difícil concluir que podem se ligar a nós espíritos bem intencionados, como protetores, amigos e familiares, por exemplo, e se agimos com responsabilidade. Ou então adversários ou inimigos, com quem já tivemos problemas no passado, desta ou de outra encarnação, se vivemos em constante conflito conosco mesmo. Os bons querem o nosso bem, os inimigos procuram nos prejudicar. Muitos são indiferentes, mas em geral não estamos desarmados ou abandonados por conta dos que querem o nosso bem. O problema maior está em nossa conduta, a partir do que sentimos e pensamos. Nossos primeiros amigos ou nossos primeiros inimigos, caro ouvinte, são os nossos próprios pensamentos e intenções, ou seja, somos nós mesmos. Nós é que damos abertura para uns ou para outros. Os bons estimulam o nosso lado bom, ao passo que os mal intencionados se aproveitam de nossas fraquezas morais. Quando algumas pessoas se queixam de perturbações mentais, quase sempre estão sendo vítimas das próprias perturbações que criam e que, mais cedo ou mais tarde, acabam sendo utilizadas como armas contra si mesmos. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma
que na maioria das vezes a pessoa perturbada pode se curar a si mesma, bastando para isso que melhore o seu comportamento. Quanto ao que Deus sabe sobre nós, que parece ser a sua preocupação, não é preciso recorrer a espíritos para nos vigiar. Cada um de nós, através do tribunal da própria consciência, traz no íntimo da alma todos os registros de sua conduta, boa ou má, de cada instante de sua vida. Bem, ouvintes, atenção agora, pais e responsáveis. As atividades da evangelização infanto-juvenil estão acontecendo todos os domingos a partir das 9 horas e 45 minutos aqui no Lar Meimei. Já às 10 horas da manhã, a reunião da mocidade. A livraria Batuíra, do Caminho de Damasco, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos na quinta-feira, todos os dias às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem passe a partir das 17 horas e 30 minutos. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estuda do Evangelho. E sexta-feira, estudo de uma obra de André Luiz. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro de Espírita da cidade de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que os seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. O Clube do Livro só faz entregas na cidade de Garça. Atenção! Neste mês de maio, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance Nas Terras da Espanha, romance mediúnico de Adelaide, recebido pela médium Marli Simões Fabres, da editora M. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. Para você receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no número 14 99 880 5008. Eu vou repetir, 99 880 5008. Ou enviando um e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e endereço de entrega. Atenção, o brechó do Lar Meimei funciona toda sexta-feira a partir das 13 horas. Você entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter ali uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Mais uma questão. Os cães e os gatos podem ver e ouvir os espíritos? Pergunta de ouvinte que não quis se identificar. Uma coisa nós temos certeza: os animais não são médiums. A palavra médium, do latim, quer dizer intermediário, refere-se unicamente ao ser humano, porque só um ser humano pode ser intermediário de um espírito que também foi humano. É que mediunidade implica não somente na percepção, que é um ato mecânico,
mas na compreensão e na interpretação da mensagem, o que só um ser humano pode fazer no caso da manifestação de um espírito. No entanto, o que o ouvinte está perguntando não é isso. Ele quer saber se os cães e gatos podem perceber espíritos. Os animais também têm um princípio espiritual, que podemos chamar de alma, mas em inteligência ou capacidade de compreensão ainda bem distantes da espécie humana. Contudo, nós acreditamos que certos animais podem perceber os espíritos, desde que na sua conformação cerebral ele possa contar uma estrutura adequada para se dar o fenômeno da percepção. A percepção, geralmente visão, audição e olfato, pode decorrer da ação da glândula pineal sobre esses centros senso-perceptivos, mas que fique claro, isso não é mediunidade, mas sim o que chamamos percepção extrasensorial. Temos relatos na literatura espírita de animais que demonstraram perceber algo imaterial, que foram considerados espíritos pelas suas próprias reações. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco. Vitor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós, é o título da obra do espírito Victor Hugo Despins, recebido pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado de Coelho, do Lume Editorial. Mande agora seu WhatsApp 14 981 05 15 35. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, os agêneres. No espiritismo costumamos dizer que há duas espécies de aparição de espíritos, as tangíveis e as intangíveis. As aparições tangíveis são aquelas em que o espírito se mostra tal como uma pessoa, com toda a característica de um ser humano, podendo até ser tocado. Tais casos acontecem geralmente em situações de emergência, quando esses espíritos intervêm para prestar alguma ajuda a algum socorro. Kardec deu o nome de agêneres a tais aparições, e o caso mais famoso de agêneres aconteceu com Jesus depois de sua morte na cruz. Conta João no seu evangelho que, após aparecer a Maria Madalena, Jesus apareceu também aos discípulos na casa de Pedro. Na ocasião, Tomé estava ausente e duvidou do fato quando vieram lhe contar sobre a aparição do Mestre. Se eu não vir as feridas dos cravos em suas mãos e não puser meus dedos em suas feridas, não acreditarei, comentou Tomé. Passaram 8 dias e Jesus apareceu de novo na casa de Pedro, mas desta vez Tomé estava lá. Dirigindo-se a ele, Jesus disse: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão junto a meu corpo, e não sejas incrédulo. Fazendo aquilo, Tomé se assustou, exclamando: meu Senhor e meu Deus! E Jesus concluiu: tu creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Todos sabemos que, se o contato de Jesus com os discípulos tivesse encerrado com a sua prisão e morte, com certeza hoje nada saberíamos a seu respeito. Essas aparições depois da morte vieram comprovar a imortalidade da alma, um princípio básico de sua doutrina. A notícia de suas aparições, portanto, foi o estupim para a volta daqueles que o ouviram e que haviam fugido com a sua prisão e morte, e que muitas vezes duvidaram de suas palavras. Ora, se ele apareceu, apesar de ter morrido, como se explicaria tais aparições? Os judeus acreditavam na ressurreição e, por isso,
tomaram as aparições de Jesus como ressurreição do corpo, crença que haviam herdado dos persas. Entretanto, lendo com atenção tais descrições, vamos perceber pelos detalhes apresentados que não se tratava da aparição do corpo material de Jesus, que estava morto, mas sim de seu corpo espiritual. O apóstolo Paulo mais tarde confirma isso na primeira carta aos Coríntios. O episódio de Tomé merece reflexão. Jesus havia dito aos apóstolos que voltaria a visitá-los depois da morte. Tomé, com certeza, era um cético. Não que não acreditasse, mas queria provas. Os demais aceitaram pacificamente tal afirmação e talvez por isso foi mais fácil para Jesus materializar-se naquele dia sem a presença de Tomé. Tudo leva a crer que ele marcou a nova data para reaparecer. Desta vez, Tomé se fez presente e, como queria certificar-se de que realmente se tratava de Jesus e não de algum impostor, exigiu que Jesus aparecesse com as mesmas marcas das feridas do corpo que morreu. Foi o que aconteceu e, para seu espanto, constatou que realmente se tratava de Jesus. Aqui há dois aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto é com relação a Tomé, que era cético e, portanto, precisava de provas. Para o Espiritismo, a prova material é importante, mas não é fundamental. Fundamental é o convencimento pelo argumento, pela razão, que é o sustentáculo da fé. Os demais apóstolos já tinham conquistado essa fé, mas Tomé ainda não. De qualquer maneira, Jesus compreendeu sua dificuldade e não se fez de rogado. Compareceu novamente à casa de Pedro e provou materialmente que se tratava dele mesmo e não de um impostor, de uma ilusão ou de um fantasma. O segundo aspecto é o fenômeno da materialização em si, fenômeno que o Espiritismo explica. As materializações não são fantasmas ou aparições diáfanas. São corpos materializados que podem ser tocados, embora tenham uma duração efêmera, pois não demoram muito a desaparecer. Isso explica por que as aparições de Jesus, depois da morte, foram sempre muito rápidas e fugazes e ocorriam de maneira inesperada. William Crookes, um cientista inglês do século XIX, estudou com sua equipe durante 3 anos as materializações do espírito Kate King pela médium Florence Cook, e de seus estudos podemos compreender como se deram as materializações de Jesus. Segundo Paulo de Tarso, Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas, mas poucas vezes tais aparições foram descritas. Um fato curioso é que somente naquela ocasião, na casa de Pedro, é que Jesus se mostrou com as feridas do corpo, uma vez que depois do martírio, seu corpo ficou com péssima aparência, todo machucado e ensanguentado. Entretanto, nas outras vezes em que ele apareceu com seu corpo espiritual, não se mostrou mais com as macerações sofridas, pois em todas elas os próprios discípulos sequer o reconheceram. Só souberam de que se tratava de Jesus quando ele mesmo se identificou. O estudo das materializações constitui um dos capítulos mais interessantes das pesquisas espíritas, e a respeito deles existem muitas obras para quem tiver curiosidade em saber. Bem, ouvintes, chegamos agora ao momento do sorteio. Passamos agora, portanto, para o sorteio do livro que anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante o programa. O livro se chama Victor, Além da Vida e Eternamente Entre Nós. É o título da obra do espírito Victor Hugo Deppmann, recebida pelas médiuns Maria Lúcia Galinaro e Eliana Machado Coelho. O livro sai para a ouvinte Vera Lúcia Gonçalves, residente em Garça.
Parabéns, Vera Lúcia. Aproveite bem sua leitura e pode procurar seu exemplar na loja Leves, na Rua Minas Gerais 148. Prezados ouvintes, estamos agradecendo a sua amável audiência até aqui e a sua atenção. E se você permanecer agora na Web Rádio Meimei, vai assistir em seguida o programa Perspectiva, com Maris Carvalho e Sônia Marra. Ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem na voz de Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós.